Então o que eu preciso? Jesus. O que eu necessito para o meu dia a dia? A presença dele. O que eu preciso para a minha alma? Dele. O que eu preciso da minha casa? Ele. O que eu preciso do meu trabalho? Ele. O que eu preciso quando eu estou caminhando? Ele. O que eu preciso quando eu vou para a academia fazer o meu exercício físico? Ele. O que eu preciso quando eu vou fazer a minha caminhadinha matinal? Ele. O que eu preciso quando eu vou almoçar ao meio-dia ou jantar à noite? Ele. O que eu preciso quando eu vou tomar o meu cafezinho da tarde? Ele. O que eu preciso quando eu vou fazer uma viagem em família? Ele. O que eu preciso quando eu vou descansar? Ele. O que eu preciso quando eu acordo? Ele. O que eu preciso quando eu vou dormir? Ele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia por bondade em Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Amém. Gênesis capítulo 1, fique de pé por bondade. Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós vamos fazer a leitura da palavra, depois vamos liberar as crianças. Gênesis capítulo 1, 26, depois o capítulo 2, o verso 7, e depois nós vamos para Colossenses, capítulo 1, verso 13. Quantos acharam, digam amém. Gênesis é o mais fácil, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pule para o capítulo 2, verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora vá lá para Colossenses, capítulo de número 1. Verso 13 até o verso de número 17. Colossenses vem depois de Filipenses, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Isso aí. Amém? Todos acharam? Para nós lermos juntos. Colossenses está no Novo Testamento. O texto diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e também na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores ou dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Fui informado pelo Nau que eu iria pregar hoje. Daí, de ontem para hoje, pensando que eu ia ministrar, não vinha nada. Sabe aquele dia que não vem absolutamente nada? Não vem nada na mente, não vem nada no coração, você folheia de um lado, folheia do outro, e agora, Jesus, o que eu vou falar ao coração da sua igreja? E daí eu estava na secretaria junto com a minha esposa, de repente veio esse texto com outro texto. O outro texto eu vou deixar para uma outra ocasião, que é quando Deus diz não. Mas esse texto veio ao meu coração, veio à minha mente sobre a imagem restaurada através de Cristo.
E eu preparei faz 1 hora e não concluí ainda. Era para o grupo de louvor cantar mais um hino para eu poder concluir o esboço. Mas ainda vamos concluí-lo. E vamos tentar trazer ao coração dos irmãos uma palavra da parte de Deus nesta manhã. Gênesis capítulo 1 descreve o caos saindo e a ordem entrando. Deus criando e dando forma àquilo que não tinha forma, dando forma à criação, céus, terra, oceanos, mar, e assim vai. Até que Deus resolveu criar o homem no 6º dia, e no 7º então ele descansou. Quando Jesus está formando o homem, não somente Jesus, mas a Trindade em ação, formando o homem, porque a expressão plural, façamos, atesta isso, a Trindade na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando forma, criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas quando ele vai criar um homem, ele cria um homem da formação daquilo que ele tinha criado. O homem é feito do pó da terra, dos elementos da terra. Porém, nós temos duas informações. Primeiro, a informação de 1:26 e a informação de 2:7, que são algo extremamente diferente. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis capítulo 1:26, a imagem, semelhança aqui, ela não é geológica, não é composição física da terra, mas sim antropológica e teológica. E quando nós falamos de imagem, nós falamos de uma representação, reflexo, semelhança, similaridade. Então quer dizer que Deus imprimiu no homem a sua imagem. Deus imprimiu no homem a sua semelhança. Aspectos que Deus comunicou ao homem, que não são atributos totalmente exclusivos de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência, que são atributos relacionados somente a Deus, mas atributos morais de Deus, que foram imprimidos no coração do homem. Então, capítulo 1, verso 26 de Gênesis, vai descrever a representação e a similaridade que o homem tem com Deus. Agora, no aspecto que envolve a formação, a estruturação material do homem, nós percebemos recursos geológicos nesta formação. O homem é formado da terra, pó, a composição física ligado aos elementos da criação, estrutura material compartilhada com o restante da natureza. Então tem coisa da terra em nós, tem coisa da terra ligada a nós. Deus criou as coisas visíveis e depois o homem. Deus criou os elementos naturais e depois o homem. Não tinha como Deus criar o homem primeiro para depois criar todas as coisas, porque o corpo físico não sustentaria. Só podia ser criado o homem depois que todas as coisas fossem criadas: o sol, a
a lua, a terra, os elementos naturais da terra, oxigênio, carbono, e assim vai. Para depois então criar o homem. Porque nós dependemos de todos esses elementos que foram criados. O homem depende do sol. Se não existir o sol, a gente morre, deixa de existir. O homem depende da lua. Se a lua não existisse, o homem também morreria. Porque tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. E de tudo que Deus criou, dependemos. Então, imagem, semelhança, representatividade, a impressão de Deus no homem. E pó da terra, aquilo que Deus criou, formando o homem. Na imagem e na semelhança, o que nós temos é uma formação espiritual, o ser interior. E o que esta imagem representa no homem? Primeiro, dimensão racional, capacidade de pensar, capacidade de refletir, capacidade de criar. Segundo, dimensão moral, consciência do bem e do mal. Adão tinha consciência que ele não podia tocar naquela árvore, porque se ele tocasse, já tinha um veredito, vai morrer. Então ele já tinha consciência de que naquela árvore ele não podia tocar, embora ainda não tinha consciência do pecado. Embora ainda ele não tinha consciência moral do pecado. Então se ele tocasse naquela árvore e comesse daquele fruto, ele conheceria o pecado. E tanto é que conheceu. Terceiro, dimensão relacional, capacidade de relacionar-se com Deus e também com as pessoas, também com o homem. E dimensão representativa, o homem como vice-regente de Deus na terra. Deus cria o homem e diz: domine sobre os peixes, domine sobre as coisas. Então o homem é colocado na terra como representante visível de um Deus invisível. Porém, algo terrível distorceu e corrompeu essa imagem. Esta imagem, ela não foi destruída, ela não deixou de existir. Esta imagem e semelhança, ela foi distorcida, corrompida por causa do pecado, que entrou no mundo através do homem, que entrou no mundo através de Adão. O que o pecado fez foi distorcer, corromper esta imagem no homem. E logicamente esta imagem corrompida afetou todo o ser humano, no corpo, na alma e no espírito. Todo ser humano foi afetado por causa do pecado, corrompendo esta imagem, que era perfeita, corrompendo esta semelhança perfeita no homem. E agora, o pecado assumindo a sua forma no homem, e corrompendo o homem, afasta o homem de Deus, distorcendo aquilo que Deus criou perfeito no homem. Existia uma visitação diária, existia um diálogo diário no Éden, até isso foi corrompido. Existia uma comunhão diária no Éden, até isso foi corrompido. Existia uma santidade diária
no Éden. Até isso foi corrompido. Existia uma alegria diária no Éden. Até isso foi corrompido. Existia um amor perfeito no Éden. Até isso foi corrompido por causa do pecado que entrou no homem. Essa imagem corrompida significa que o homem ainda possui razão, mas está obscurecida. Trevas sondam a mente deste homem. Ele possui moralidade, mas a sua imoralidade é inclinada para o mal, é totalmente depravada. A moralidade do homem. Ele possui relacionalidade, mas esta relacionalidade foi quebrada, está quebrada. Ele possui domínio, mas o domínio está distorcido. Então repare o estrago que o pecado causou no homem, distorcendo a imagem e a semelhança de Deus. O pecado, ele não removeu a humanidade, mas desfigurou ela. E a imagem e a semelhança, ela permanece no homem, mas não na perfeição da criação, não na perfeição do Éden, não na perfeição de quando Deus criou Adão e também Eva. Gênesis capítulo 9, verso 6, depois da queda, ainda descreve esta imagem no homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Tiago capítulo 3, verso de número 9, também descreve esta semelhança no homem, descreve esta imagem no coração do homem. Com ela bendizemos, falando a respeito da língua, a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Repare que a imagem e a semelhança ainda permanece no homem, mas não da sua perfeição do Éden. Como restaurar esta imagem? Como restaurar esta semelhança? Por isso que Gênesis 1 e 26, 2 e 7, na formação do homem, com Colossenses capítulo 1, verso 15, tem tudo a ver. Porque tem alguém que não é criado, que não foi criado, que existe eternamente, que é esta imagem perfeita. Hebreus capítulo 1, verso de número 3. Hebreus, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Hebreus capítulo 1, verso de número 3, o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, embora haja muitas suposições, mas ele diz: o qual sendo o resplendor da sua glória, e a imagem, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo não foi criado, Ele é. Tanto é que ele afirma em João, e João é categórico quando escreve a respeito de Jesus, afirmando ele mesmo ser o eu sou, de Êxodo capítulo de número 3, descrevendo que ele é Deus, que ele estava no princípio,
que Ele estava na criação, que quando as coisas estavam sendo criadas, inclusive o homem, quando foi criado, Ele estava lá, participando da criação, porque Ele é eterno. Nós somos eternos a partir do momento em que fomos criados. Nós não somos imortais no corpo, e somos eternos a partir do momento que fomos criados. A partir do momento que você foi gerado, você se torna eterno na alma. Mas Deus não, Jesus não. Jesus é eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Senhor. Então quem é que pode restaurar esta imagem? Quem é que pode restaurar esta semelhança de Gênesis 1:26 e colocar o homem novamente numa comunhão e numa ligação com Deus, restaurando a sua capacidade de pensar espiritualmente, restaurando a sua capacidade moral, restaurando a sua capacidade de relacionar-se? Quem é que pode fazer esta restauração no homem? Jesus. Jesus tem o poder e a capacidade de restaurar aquilo que Ele criou, de restaurar aquilo que Ele formou do pó, da terra, colocando a mão, trabalhando na consciência, trabalhando na mente. Nenhum de nós tem o poder de transformar a vida de alguém, mas Jesus tem. Nenhum de nós tem o poder de restaurar esta imagem de Deus na vida de alguém, ou restaurar esta similaridade, esta semelhança, esta representação, esta imagem de Deus na vida do homem, mas Jesus tem. Tanto é que Ele restaurou esta imagem e esta semelhança numa mulher, num poço de Jacó ao meio-dia. Quando ela teve consciência dos seus pecados e de quem de fato Jesus era: vejo que tu és profeta. Tanto é que Ele restaurou esta imagem, esta semelhança na vida de Nicodemos. Porque Nicodemos passou a ser um discípulo de Jesus. Tanto é que Ele restaurou esta imagem e semelhança na vida de Paulo, quando ele se encontrou com Paulo no caminho de Damasco. E Paulo estava indo até Damasco para destruir a igreja, para arrebentar com a igreja. E no caminho ele cai, fica cego. Uma voz vem ao seu encontro, e ele percebe que esta voz, depois de ser identificada, é a voz do Eterno, é a voz de Deus. E na casa de Judas, na rua chamada direita, na cidade de Damasco, que existe até hoje essa rua na Turquia, ele teve um encontro com Deus, e a imagem e a semelhança restaurada. E daí ele escreve a carta aos Colossenses. Como que Cristo restaurou esta imagem e esta semelhança? Ele inicia o verso 13 dizendo: nos tirou, nos arrancou da potestade das trevas, nos arrancou do domínio que imperava sobre nós, que era o domínio do pecado. Tanto é que ele escreve na carta aos Coríntios, se eu não estou enganado, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, e sim Cristo tem.
Então, uma das coisas que Jesus faz é nos arrancar das trevas. Tanto é que em Gênesis capítulo 1, qual é a primeira coisa que ele cria? Luz. O sol só vai aparecer e a lua só vão aparecer no quarto dia. A primeira coisa que ele cria é a luz. Porque o que ele é? Ele é luz. Então, quando ele vai criar a terra, o universo, a primeira coisa, o mundo precisa de luz. Não tem como eu criar algo em trevas, porque em mim não há trevas, em mim não há escuridão, em mim não há obscuridade. Então, no meio de uma terra sem forma e vazia, no meio de um cosmos sem forma e vazio, a primeira coisa que eu crio é luz. E qual é a primeira coisa que Jesus faz quando resgata o homem? Tira o homem das trevas, tira o homem da escuridão moral e espiritual, e transporta o homem para onde? Para a luz. Para a luz do quê? Para a luz do seu amor. E este amor é um reino. Nos transportou das trevas e das potestades que dominavam a nossa vida nas trevas para o reino do Filho do seu amor. A segunda coisa que ele faz, ele traz o homem para a luz e coloca no homem a sua redenção, redimindo o homem do seu pecado. Como é que se fazia no Antigo Testamento para que os pecados fossem perdoados e tirados? Era apresentado um sacrifício, um cordeiro, que era imolado, morto, sangue aspergido, e através desse sacrifício, pecado perdoado. Só que este sacrifício se tornou contínuo, até que Jesus veio e operou um sacrifício perfeito. E este sacrifício perfeito foi na cruz. E na cruz ele aspergiu sangue. E o sangue aspergido na cruz nos purificou de todo o pecado. A segunda coisa que ele faz, para resgatar esta imagem, restaurar esta imagem, redenção. E esta redenção é por sangue, para que haja remissão dos pecados, para que o pecado seja tirado, arrancado, e a imagem e a semelhança, a representação e a similaridade com Cristo restaurada. Não tem como eu ter comunhão com Deus sem redenção. Não tem, é impossível alguém ter comunhão com Deus se o sangue de Cristo não purificou. Só a restauração da comunhão, desta imagem e semelhança, quando o homem é tocado por ele, sua consciência se move, e o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele então passa a se tornar um filho de Deus. O interessante é que João capítulo 1, João está escrevendo e declarando que Jesus é o Verbo, que Jesus é o Filho de Deus. E ele diz no verso 11, se eu não estou enganado, que houve uns que não receberam. E quem foi os que não receberam? Os hebreus, os judeus. Mas daí no verso 12 ele diz: mas a todos quanto crerão.
Creram no quê? Creram em Cristo. Creram no quê? Creram na obra de Cristo. Creram no creram no sacrifício de Cristo. Mas a todos quanto creram, deu o quê? O poder de se tornar o quê? Filho de Deus, imagem e semelhança restaurada. Se tem alguém que não quer, tem gente que se arrepende, tem gente que se entrega, tem gente que quer, tem gente que tem consciência, tem gente que compreendeu que Cristo é a solução para a sua alma e também para a sua vida. Então esta imagem e esta semelhança foi restaurada. E como que ela é restaurada? Por alguém que tem uma imagem perfeita. Por alguém que é perfeito. E a ideia de primogênito em Colossenses capítulo 1, verso 15, não é criado. A ideia de primogênito é proeminência da sua posição soberana. Ele é soberano. Não existe um nascimento na terra tão soberano quanto foi o do nosso Jesus. Logicamente que houve pessoas que nasceram antes dele, mas na soberania não tem ninguém igual a ele. Nos aspectos que envolvem ao seu nascimento, primogênito. Proeminência da sua posição soberana. Então quem podia restaurar esta imagem e nos tornar novamente a semelhança e a imagem de Deus? Cristo. Por quê? Porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. Quem vê o Pai, vê o Filho. Ele disse isso a Filipe: Filipe, tu estás há tanto tempo comigo e não consegue entender que se tu está me vendo, tu também está vendo o Pai, que eu e o Pai somos um, que não existe sequer uma distinção relacional entre eu e o Pai, que aquilo que eu sou o Pai também é, e que aquilo que eu sou o Espírito também é. Então, se eu e o Pai somos um, o único que pode restaurar isso no homem sou eu. Quem? Cristo. E o que Ele fez em você foi perfeito. Embora nós estamos caminhando ainda para uma perfeição, porque a santidade é progressiva, a santificação é progressiva. A obra é perfeita, a redenção é perfeita, a santidade ou a santificação é progressiva. Só que essa restauração em nós foi perfeita. Não precisa sacrificar Jesus novamente. Não precisa fazer com que Jesus volte à cruz novamente. Foi perfeito. A imagem foi restaurada, a semelhança foi restaurada, e esta restauração é progressiva na vida do crente, porque quem é que tem a capacidade de fazer isso? Aquele que sabe de todas as coisas e que fez todas as coisas, que tem o poder de fazer todas as coisas. Não existe ninguém que Jesus não possa mudar, a não ser que Ele não queira, a não ser que Ele resolva entregar, como Romanos capítulo 1, Deus os entregou às suas próprias paixões, Ele entregou. Agora não tem nenhum na face da terra que Deus não possa alcançar, que Deus não possa salvar, que Deus não possa restaurar a sua imagem. Ou você acha que você era tão bonzinho assim para Jesus olhar para você e resolver lhe salvar? Não! Ou você acha que existia alguma moralidade eterna em você para que você se achasse no direito de dizer para Deus: pode me salvar porque eu tenho tais qualidades? Não. Quais eram as tuas qualidades? Pecado sobre pecado. Quais eram as características que envolviam a tua alma? Pecado sobre pecado. O que Jesus olha ou olhava vendo você?
pecador, imoral. Essa imagem foi resgatada quando ele te encontrou. Essa imagem foi resgatada quando este evangelho que foi pregado bateu na tua alma, bateu no teu coração, e você não conseguiu se conter e se entregou. Por quê? Porque não foi você que amou ele primeiro, não foi você que encontrou a ele, foi ele que te encontrou, foi ele que te achou, e através disso você se rendeu a ele. Então isso foi restaurado. Gênesis capítulo de número 1, verso 26, foi restaurado progressivamente, vai se tornar perfeito quando um dia nós chegarmos na eternidade e não termos que lidar mais com o pecado, ou com os pecados, que ainda nos atormenta, que ainda vem contra nós, que ainda ronda a nossa mente. E alguém que está em Cristo, o que faz? Repreende. E alguém que está em Cristo, o que faz? Foge. Mas ronda, atormenta, incomoda. Você já viu aquelas propagandas que às vezes aparece um diabinho aqui, um anjinho aqui, e daí o diabinho fala, faz isso, faz aquilo outro, e daí o anjinho fala, não faz. Esta voz que fala para você, não faz, é a voz do Espírito Santo. Porque o dia que o Espírito Santo não falar mais conosco, o dia que o Espírito Santo não se mover mais sobre nós, o dia que o Espírito Santo não agir mais na nossa consciência, nós já estamos perdidos e fadados ao lago de fogo. O que faz com que você fuja do pecado é o Espírito Santo, mas também o que faz com que você se arrependa também é Ele. Porque só consegue se arrepender dos seus pecados ou de falhas quem ainda tem um espírito, que ainda geme, que tem ciúme de nós, que tem ciúme da nossa alma, que tem ciúme da nossa vida, que tem ciúme do nosso coração. Ele ainda geme. Se não tiver mais o Espírito Santo, perdeu. E daí a pessoa se torna um pecador contumaz, pecado sobre pecado, e nada muda. Mas o que faz com que você muitas vezes vá ao joelho e diz, Pai, me perdoa, Pai, tem misericórdia de mim, Pai, falhei contra ti. Quem é? O Espírito Santo. O que é isso? Imagem restaurada. O que é isso? Semelhança restaurada. Porque só consegue ir à cruz, só consegue se dobrar diante de Jesus quem tem Ele na alma, quem tem Ele no coração, quem crê que é filho dele e que Ele é o nosso Senhor, consegue se dobrar e reconhecer. Pequei como Davi fez. Davi não imputou os seus erros e os seus pecados sobre ninguém, não. Ele disse, eu pequei. E eu pequei contra quem? Pequei contra ti. Não foi a mulher, não foi a ocasião, não, eu pequei contra ti. Ele não justificou seus pecados, reconheceu. Quem é que consegue reconhecer suas falhas, seus pecados e se lançar diante de Jesus pedindo perdão? Quem tem o Espírito. Imagem e semelhança restaurada. Fique de pé por bondade. Nós um dia fomos escravos do pecado, escravos do diabo.
Se nós compararmos algumas pessoas, talvez alguns foram muito piores. Talvez alguns entraram no lamaçal do lamaçal do lamaçal do lamaçal do pecado. A quem tem muitos pecados, muito se é perdoado. Foi isso que Jesus disse àquela mulher que entrou e derramou diante de Jesus um perfume valiosíssimo. E Jesus entrou na casa e disse: eu estive aqui, vocês não lavaram os meus pés, não me receberam como era para ter recebido, mas esta mulher não se cansa de lavar os meus pés e ainda por cima está secando os meus pés com seus cabelos. A quem muito peca, muito é perdoado. Talvez tenha alguns que sejam como esta mulher. Talvez tenham outros não, tem outros que viviam a sua vida comum. Era do trabalho para casa, da casa para o trabalho, vivia a vida com a sua família, mas mesmo assim estava no pecado, e precisou ser encontrado por Jesus. Talvez tenha outros aqui que viveram na sarjeta das drogas, do vício do álcool, não tinha um dia que não colocava um mé na boca, destruindo a casa, destruindo o lar, destruindo a família, até que um dia Jesus resolveu tocar o coração e transformou. Teve uns que a transformação foi algo repentino e extraordinário, foi na hora. Teve outros que foi um processo. Alguns passaram por casa de recuperação, por desafios jovens. Outros foi na hora, foi uma libertação instantânea. Mas o interessante é que todos, sem exceção, precisaram de um Salvador. Todos, sem exceção, eram necessitados deste amor. Todos, sem exceção, eram necessitados desta graça. Que graça é essa? A graça salvadora. A graça que nasceu no Calvário. Todos nós precisávamos ser redimidos dos nossos pecados, todos. Até aqueles que estavam afundados na sarjeta, até aqueles que viviam a sua vida comum, todos precisavam. Jesus olhou para você e resolveu dar o maior presente que você poderia receber. Jesus olhou para você e resolveu dar o maior dom que poderia ser dado a alguém: o dom da salvação, o presente da eternidade. Você pode ser que não tenha tudo que você deseja, mas você tem tudo o que precisa, e é uma coisa só. Você tem tudo o que precisa, e é uma coisa só. E tudo que você precisa é uma pessoa. Quem é a pessoa? Jesus. Quando você tem Jesus, todas as outras coisas são acrescentadas. Quando você tem Jesus, todas as outras coisas Ele não deixa faltar. Foi o que Ele disse em Mateus 6: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? O que vestir, o que comer, vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Então o que eu preciso? Jesus. O que eu necessito para o meu dia a dia? A presença dEle. O que eu preciso para a minha alma? Dele. O que eu preciso da minha casa? Ele. O que eu preciso do meu trabalho? Ele. O que eu preciso quando eu estou caminhando? Ele. O que eu preciso quando eu vou para a academia fazer o meu exercício físico? Ele. O que eu preciso quando eu vou fazer a minha caminhadinha matinal? Ele. O que eu preciso quando eu vou almoçar ao meio-dia ou jantar à noite? Ele. O que eu preciso quando eu vou tomar o meu cafezinho da tarde? Ele. O que eu preciso quando eu vou fazer uma viagem em família? Ele. O que eu preciso quando eu vou descansar? Ele. O que eu preciso quando eu acordo? Ele. O que eu preciso quando eu vou dormir? Ele. Porque
Para chorar maçui que manda. Esta imagem foi restaurada. Esta semelhança foi restaurada. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua vida. Alguém em nosso meio que precisa ou deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu preciso, pastor, entregar a minha vida a Jesus e ter isso restaurado em mim. Se há alguém em nosso meio, eu desejo lhe conhecer. Temos alguém nesta manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus? Amém? 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 Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai, obrigado. Oh Jesus, que coisa gloriosa é saber que fomos restaurados por Ti. Que dentro de nós foi restaurada esta impressão da Tua imagem e semelhança por meio do Teu Filho, por meio do Cristo, que é perfeito, que é eterno. E nós só precisamos de uma coisa, Jesus, da Tua presença, porque todas as outras coisas necessárias o Senhor concede, o Senhor acrescenta, o Senhor dá. Nós só precisamos da Tua presença, porque se faltar a Tua presença em nós, falta tudo, não temos nada. O que mais valioso nós carregamos dentro de nós é a Tua presença. O maior tesouro que eu tenho e o maior tesouro que os meus irmãos que estão aqui nesta manhã têm, e os irmãos que estão assistindo o nosso culto pela live têm, é a Tua presença. O que eu preciso, Jesus, é da Tua presença. O que eu necessito é do Teu Filho em mim e atuando em mim. O que nós precisamos é da Tua glória sobre nós, nos envolvendo. O que nós precisamos é da Tua santidade em nós, para que possamos prosseguir nesta caminhada, para um dia nos encontrarmos com aquele que é perfeito e entrarmos na cidade pelas portas. Nos ajuda nesta jornada, Jesus. Como peregrinos e forasteiros que somos, nos ajuda nesta caminhada, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.